Olá, empreendedora, seja bem-vinda a mais um episódio do Curitibana Cast. Eu sou a Luiz Stefanello, líder da comunidade Curitibana Business. E eu sou a Ana, líder fundadora, e hoje nós estamos aqui com a Débora. A Débora, ela é fundadora da Nut Free, uma empresa especializada em pães, massas, panetones, e ela veio contar um pouquinho da sua trajetória. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada, meninas, pelo convite. Débora, então já vamos começar, né? Vamos. Porque assim, a gente já te acompanha há algum tempo nas redes sociais e você tem uma vida empreendedora muito legal. Eu queria que você começasse nos contando, assim, como que você começou a empreender, depois que você veio para a área de pães e tudo mais que aconteceu. Tua trajetória. Eu brinco que eu comecei na teimosia e na ingenuidade da maioria dos brasileiros, né? Eu era vendedora, diretora de Cerati Tirolês, que já era ali dentro do meu ramo de atuação. Eu me formei contadora, mas eu sou muito tagarela para ser contadora. Nunca trabalhei na área, então eu sempre ia para o comercial. E nessa época me procuraram para vender a farinha sem glúten. E assim, eu não tenho restrição alimentar, muita gente acha que eu tenho, porque eu trabalho com isso, mas eu não tenho, eu não conhecia esse mercado. E eu comecei a vender aquela farinha, mas onde eu ia, primeiro que a nossa geração, ela já não é mais fazer pão, né? Meu avô fazia pão em casa, minha mãe já não fazia, e a nossa geração não é de fazer. E quando você trabalha com sem glúten, você não pode fazer no mesmo ambiente que tem farinha de trigo. Então eu ia vender para padaria, não dava, ia vender para mercado, não dava. Ninguém queria montar um espaço separado, porque ainda era um nicho, um segmento muito pequeno na época, era 2014. E eu comecei a perturbar meu chefe na época, falando, olha, ninguém quer farinha, quer o produto pronto. Ninguém quer farinha, quer produto... E fiquei repetindo isso, e ele, não, eu não quero, não é meu know-how, não quero fazer isso. Daí eu não tinha quem perturbar, comecei a perturbar o meu marido. Falei, olha, né, tem um nicho aqui, ninguém está produzindo, porque é difícil produzir, tem que ter esse cuidado com a contaminação cruzada com trigo. O que você acha? E a gente ficou ali uns 6 meses, sabe? Naquela, vamos fazer. E eu vendo a demanda, trabalhando ainda, né, como vendedora. E a gente resolveu começar. Mas realmente começamos assim, nos fundos da casa do meu sogro. R$ 1.500, compramos um forno, comprávamos a matéria-prima desse, meu antigo chefe, e a gente começou com aquela coisa linda do empreendedor, né? Eu vou produzir, eu vou vender e vai dar tudo certo. E hoje, 10 anos depois, a gente sabe que, assim, o buraco é bem mais embaixo, principalmente quando a gente começa a trabalhar com alimento e com restrição alimentar, porque trabalhar com alimento você já tem que ter uma responsabilidade, né? Você está alimentando outras pessoas. E quando a gente fala de alergias, de doenças, né, de outras coisas, então a responsabilidade é ainda maior. Mas realmente a gente começou assim, muito pequenininho, e eu sempre falo quando eu converso com a mulherada, com as minhas mentoras, que eu tenho vontade de desistir todo mês. É normal, né? Então, assim, foram muitos momentos durante essa trajetória de 10 anos, muitas dificuldades, histórias engraçadas, histórias tristes, mas acho que a realidade aí da grande maioria dos empreendedores é assim, né? Começa pequenininho e aos poucos vai crescendo, e graças a Deus hoje a gente tá grandinho. Ai, que bom. Todas as empreendedoras que passam aqui e a gente aborda a questão do empreendedorismo, a gente não pode ficar romantizando, né? Exato. Porque realmente são muitos desafios. Eu percebo que você viu uma oportunidade e dentro do nicho, algo bem mais específico. Eu acho que, sei lá, de uns 20 anos para cá, a gente vem falando muito de restrições alimentares, né? Era algo... Eu imagino que em 2014 se falava muito de intolerância à lactose, que começou primeiro. Eu brinco que os veganos eram o bicho grilo, que ficava nas pracinhas, né? Que era mais uma atitude green, assim, do que intolerante. E o celíaco, a condição celíaca, ninguém sabia o que era, né? Até hoje ainda... Os médicos mesmos estão começando a entender diagnóstico, as pessoas estão começando a observar sintomas que são muito diversos. Então, era realmente um mercado, assim, muito pequenininho. As pessoas estavam descobrindo ingredientes, né? Eu falo sempre que o brasileiro, a gente ainda precisa aprender a ler lista de ingredientes, não acreditar no que está na embalagem ali, né? Aprender o que a gente está comendo. Então, era realmente um mercado muito pequenininho, assim. Eu me considero uma visionária. Um pouco de loucura, E ver essa parte da certificação, principalmente, porque não é só dizer que você está fazendo um produto sem glúten, sem lactose. Você se preocupou com a cozinha de não ter contaminação cruzada, porque quando a gente entra na questão do celíaco, isso pode ser fatal. Exato. Então, assim, é muita responsabilidade você... Não é uma modinha, né? O sem glúten, ele virou uma modinha. Sim. E as pessoas acham que é só produzir em casa, e tem que ter um cuidado, porque o que acontece? O glúten, ele é uma proteína. Então, se eu abro uma farinha de trigo, ele vai pulverizar o ambiente. Parede,
os utensílios, né? E para quem tem a condição celíaca, às vezes não é só... Tem condição celíaca que é só ingerir o glúten que faz mal, mas tem muitos pacientes que o contato... Eu tenho uma história de uma cliente nossa que se o marido dela comer um pedaço de pizza e não fizer a higienização da boca de maneira correta e der um beijo nela, ela tem um sintoma de dermatite ali. Então, assim, é muito sério. Então, eu preciso que a minha fábrica seja isenta de contaminação cruzada, mas eu preciso saber se o meu fornecedor também é, porque se o moinho que eu compro a minha fécula de batata também produzir farinha de trigo, já era. O meu processo já está contaminado. Então, assim, é muito sério, né? Então, que ter a tua cadeia produtiva tem que ter toda essa segurança de que realmente o meu produto hoje, ele é para quem quer comer saudável, ele é para quem quer qualidade de vida, né? Eu vejo isso pelos nossos números, né? Eu tenho os meus clientes de restrição alimentar, mas a grande maioria são mulheres 100%, né? A gente sempre, as mulheres nesse quesito de levar o alimento para dentro de casa, né? Se preocupar com isso, são as grandes consumidoras, mas claro que a minha empresa, ela nasceu para quem tem restrição alimentar, então eu tenho todo esse cuidado de que pode ser seguro para ser... 10 anos de mercado, imagino que você já passou muita coisa. Então, vou perguntar. Ela começa no pãozinho, a história? Começa no pãozinho. E aí, como é que você vem evoluindo? Conta pra gente tua trajetória. Quando você pensou em escala, né? Porque daí, quando você pensa em escala, a gente entra para provavelmente um nível mais industrial. Mais problemas. Você sai daí da cozinha, dos fundos do sogro. Exato. Como é essa trajetória da Nut? Hoje, quando eu olho para trás, assim, é muito interessante quando eu venho conversar, porque quando a gente está no dia a dia do empreendedor, você só olha os problemas. Eu chego lá dentro da fábrica, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aconteceu isso. E quando eu paro para vir falar da nossa história, é o momento que eu tenho de falar, caramba, a gente já fez tudo isso. Que acho que falta para as empreendedoras também pararem um pouquinho para olhar, olha... E reconhecer, né? Reconhecer o que abraçar já fez. A sua história, né? Porque senão a gente fica só correndo atrás de problema. Então, quando a gente começou, minha primeira fornada foi 14 pães e 6 bolos. Hoje, assim, eu faço uma quantidade... quase 30 mil itens por mês. Então, realmente, a gente começou muito pequenininho nos fundos de casa. E o estalo que a gente precisava se mudar foi o dia que meu sogro chegou, porque na época a gente tinha bolo de laranja. E ainda usava essência de laranja. Porque você vai melhorando os ingredientes, né? Então, tinha essência de laranja, tinha corante, que hoje a gente já não usa mais. E ele falou assim pra mim, Débora, eu chego em casa, abro meu guarda-roupa, ele tá cheirando laranja. Falei... Eu acho que tá na hora da gente sair. E daí a gente foi para uma casa, que não era uma indústria ainda, era uma casa um pouquinho maior. E foi ali realmente galgando passo a passo, errando. Hoje eu falo, nosso pão hoje é gordinho, é fofinho. Mas na época ele não era tão saboroso, ele não era gostoso. Até hoje tem coisas sem glúten, veganas, que não são gostosas, né? A nossa missão, que está lá escrita nas paredes, é provar para as pessoas que dá para comer saudável com coisas gostosas, sem perder o prazer de comer, né? O brasileiro, ele é muito da comida, né? A gente tá feliz, vai se encontrar com amigos, a gente come. Vai encontrar família, come. A gente tá triste, a gente come. Então, assim, tem que ser um negócio que seja gostoso, que seja prazeroso de comer. Então, ao longo dos anos, a gente foi melhorando os processos e principalmente melhorando os ingredientes, os produtos, para que eles fossem gostosos de comer, né? Teu carro-chefe é o pão? O carro-chefe sempre foi o pão, ele é o que mais vende, mas ele é o que tem mais concorrência também. Então, ao longo dos anos, a gente foi colocando mais itens, né? Porque as pessoas não comem só pão. Então, a gente tem hoje massa de pizza, massa de lasanha, o wrap, que eu falo sempre que é igual ao wrap 10, só que numa versão mais saudável, feita de batata doce, sem adição de açúcar, com esse cuidado de que o nosso produto eu posso dar para minha filhinha de 3 anos e para minha avó de 86. Ele é um produto que realmente é para todo mundo e para quem tem restrição alimentar, ele é seguro. Eu tenho os panetones, que é assim... meu xodó, né? Me fez gostar mais do Natal. A minha filha, quando ela nasceu, e os panetones são as duas coisas que me fizeram gostar do Natal, né? De ter esse momento. Então, a gente tem panetone de chocolate, tem panetone de frutas com cranberry, tem biscoito, tem farinha, tem torrada. Então, hoje, realmente, tem uma linha, assim, bem grande de produtos. E os pães são 8 sabores diferentes para todos os gostos. E quando que foi a grande virada de chave da tua empresa? Porque a gente já sabe que você participou de um programa famoso, hoje você tem um mentor também que é reconhecido no Brasil todo. Quando que aconteceu assim, vou participar, porque também para participar do programa você tem que ter uma preparação, a tua empresa tem que estar redondinha,
porque senão você só vai lá para ser detonado, então você tem que... Imagina, deve ter muitos critérios para estar ali. Mas sabe o que eu falo para todo mundo, assim, independente de dar certo ou não o investimento lá, tem que ir, porque fez duas coisas pra gente. A primeira nos obrigou a olhar a empresa com números, porque isso é uma coisa que o empreendedor erra também. A gente começa, vai produzindo, vai vendendo. A gente tira o romantismo do negócio, né? Sentar e olhar número dói, às vezes, porque você acha que teu negócio tá indo super bem, porque você tá vendendo bem, mas na hora que você vai pôr no papel os custos, você fala, puxa, não é bem assim. Então, participar do programa fez a gente dar um pezinho atrás, assim, e falar, tá bom, vamos olhar número. Porque eles vão perguntar, né? Eu já era fã do programa, quando eu comecei a empreender, eu comecei a assistir, assim... É o Shark Tank, gente, Shark pode Tank, falar. Shark Tank. É legal falar até pra... Então, eu assistia, eu gosto de assistir o Sócio também, tem alguns outros que são internacionais, similares que eu assistia. E daí eu comecei, eu vim muito com essa história, quando eu era vendedora, do por que não, sabe? Por que eu não vou falar? Por que eu não vou me inscrever? Então, eu me inscrevi, assim, meio sem muita, né, esperança, porque a gente era realmente muito pequenininho, tava trabalhando numa casa, né, lá no Alto Boqueirão, ainda na época. E daí, uns 2 meses depois, eu já tinha até esquecido a produtora da Sony, porque ele é gravado pela Sony, ligou e falou assim, olha, a gente gostou dos teus produtos, vamos fazer uma conversa online, você me apresenta o teu pitch, né, que é a apresentação da empresa. Na época eu nem sabia o que era pitch, agora virou a palavra que todo mundo sabe. E tá bom, a gente fez o pitch, levou mais aí uns 2 meses para ter o... É para matar a gente da ansiedade mesmo, né? Levou mais uns 2 meses. E daí eles ligaram um dia e falaram, tá bom, vocês foram selecionados, eu preciso que vocês venham para São Paulo, né? Um dia, o primeiro dia no estúdio é para arrumar a mesa dos produtos, explicar como é que funciona a dinâmica, e daí no segundo dia é a gravação. O que é interessante do Shark Tank, que eu sempre falo? Ele é de verdade, no seguinte sentido. Quando você chega no estúdio, todos os empreendedores ficaram fechados numa sala. A gente não podia ter contato com os investidores. Justamente para a hora que entrasse naquele tubarão que a gente passa em cima, né? E abrisse a porta, fosse uma surpresa tanto para a gente quanto para eles. Então, assim, precisava ir no banheiro, alguma coisa, você tinha que pedir para a produtora para sair e tal, para evitar esse contato. E quando você volta do estúdio, também você não pode ficar ali comentando com os outros empreendedores se deu certo, se não... Embora a nossa cara entregue, né? Voltava os empreendedores, a gente olhava assim, esse acho que não, hein? Mas a ideia é assim, pega tuas coisas e vai, para deixar essa coisa do mistério e da surpresa mais interessante mesmo, né? Então, o Shark tem esse contexto. Outra coisa também, as pessoas acham que a gente chega lá, grava, a minha gravação foram 2 horas. Daí eles vão editar, né? Passa 15 minutos, tem no YouTube lá o nosso episódio, eu era loira ainda. O teu pitch? O meu pitch. E grava 2 horas e eles realmente perguntam tudo, porque eles precisam saber, né, os números, né, a estratégia, enfim. Só que depois que você sai do estúdio, você assina um documento de intenção de investimento. Então, não quer dizer que só porque eu fechei no estúdio está tudo certo. O investidor, ele tem 6 meses para daí vir até a sua empresa, verificar número, verificar documento. Então, a gente passou por esse processo também de due diligence, né, que é o investidor olhar realmente os números e saber se o que eu falei lá nas frentes da câmera realmente é verdade. Sim. Então, tem essas coisas, assim, diferentes, que é uma questão de credibilidade também, né? Exato. A Sony, ela não se envolve, então, né, se o investidor vai aceitar ou não vai aceitar, ela é totalmente isenta. É muito a negociação do investidor com a investida. A única coisa que não pode mudar são os números no sentido assim, se eu ofereci X% da minha empresa por X valor, então é esse valor que tem que ser negociado. Os critérios vão ficar daí de acordo com cada investidor e cada empresa, assim, sabe? E aí eu te pergunto como modelo de negócio, como que você elaborou esse X% e X valor? Vocês já tinham esses números ou foi meio instintivo? Essa é a pegada. Eu vou até dar uma reclamada da produtora agora, porque a gente tinha imaginado um valor menor por uma porcentagem menor. E na época que a gente fez o pitch para os produtores, eles falaram, olha, acho que dá para vocês aumentarem um pouquinho, e a gente acabou pedindo um pouco mais por um valor um pouco maior. E eu lembro do Shiba falando assim, se você estivesse pedindo um pouquinho menos, por um pouco menos de porcentagem, eu tinha fechado. E eu assim, pensando, por que eu fui abrir? Porque o valor
valuation, até hoje, ele é algo muito subjetivo, Sim. né? Não é um número que você... É uma média, às vezes, de vendas, de É produção. o mercado tá aquecido, o mercado não tá. Então, é um número meio difícil de... Até hoje, a gente tem dificuldade, né? A gente tá com rodada de negócios aberta para novos investidores, a gente quer dar mais um passo de expansão. E é difícil de você chegar nesse número. Então, eu sempre falo, é muito da negociação mesmo. Olha, a minha empresa, pelo faturamento dela, pelo segmento que ela está, ela vale X. Mas esse investidor, vale a pena eu diminuir meu valuation porque ele é um investidor estratégico ou ele não é. Então, tem muitas coisas que... Então, na época, eu sabia menos ainda, né? Então, a gente foi meio que assim, acho que é isso. E foi. Mas pelo sucesso do negócio, vendeu. Vendeu. Como é que foi, então, isso? Porque eu imagino que foi nessa venda que você deu esse passo industrial. Foi um dos primeiros. Foi. Quando a gente conta pra gente... além, né, de ter esse investimento, como ele entra como esse investidor, de que maneira ele impacta o teu negócio quando ele entra e quando você abre também para o mercado, porque tem gente que se apega ao negócio e também não abre de jeito nenhum. Então, se isso fez uma diferença, qual foi a diferença? E tem empreendedores, a gente tem um grupão do WhatsApp com todo mundo que passou já pelo tanque lá, né? O tanque que eles falam, os que conseguiram e os que não conseguiram. E acontece muito do empreendedor também dar uma sentada na cadeira esperando o investidor. E não é essa a ideia, né? A ideia é que claro que o dinheiro é importante, mas você tem que, no teu dia a dia, continuar trabalhando, porque às vezes você fechou no estúdio, mas depois não deu certo ali as negociações. Então, a gente viu acontecer de empreendedores que simplesmente, vamos esperar ver o que o investidor vai dizer. Não, a gente precisa continuar com a estratégia. Quando a gente fechou lá com ele, com o João Apolinário, a gente estava já numa segunda casa, um pouco maior, mas ainda era um ambiente de casa, né? Então, o programa permitiu que a gente fosse daí para o ambiente de indústria mesmo, né? Fazer Progevisa, vigilância sanitária, fazer o fluxo de processo, sabe? Sim, a matéria-prima entra por aqui, vai fazer o ciclo certinho de produção, sai pela logística, que antes a gente tinha cruzamento de processos, né? Não tinha essa clareza. Então, quando veio o Shark Tank, ajudou a gente também a organizar o processo mesmo de indústria, sabe? Dar uma melhorada no maquinário, dar uma melhorada nas embalagens, então... E ajudou a abrir a cabeça, né? Eu sempre falo, as pessoas falam, mas mais um evento, mais sei o quê. Eu falo, gente, vai em todos que você puder. Porque você escuta uma coisa ali, você vai juntando o quebra-cabeça e a tua cabeça vai melhorando, vai abrindo. Porque quando a gente começa, a maioria de nós começa realmente pequenininho, sem entender direito do negócio, sem entender esse jogo, né, de negócios, que ele não é simples. E quando você empreende, você tem que cuidar da contabilidade, das vendas, da logística, do marketing, da produção. São muitas casinhas para cuidar, né? E quando falamos de mulheres, então, é mais a casinha de casa, né? Os filhos, mais, a dupla jornada, mais né? nós mesmas, né? A gente se descuida às vezes também, porque tá ali naquelas outras funções. Então, serve pra gente aos pouquinhos ir escutando outras histórias e percebendo que não tá sozinha, porque empreender é sozinha. Você não tem mais chefe, né? Não tem ninguém para te falar assim, olha, eu preciso disso aqui tal dia. É você com você. E daí como que você se autogerencia? Então, o Shark realmente foi um divisor de águas em muitas questões. E o Empretec. Eu sempre falo do Empretec porque do Sebrae, que daí depois eu fui fazer o Empretec. E o Empretec, para mim, para a Débora, foi um divisor de águas, porque me ajudou a ser uma líder melhor, me ajudou a ter um pouco mais de clareza de quais são as minhas qualidades, quais são as coisas que eu não sou tão boa. E você vai... O Empretec, as pessoas acham que é só sobre negócios, mas é muito mais sobre o próprio empreendedor, sabe? Da gente se autoconhecimento, né? Autoconhecimento e falar, Débora, você é boa, você fala bem, é isso que você tem que fazer, você não tem que ir lá fazer planilha do Excel, sabe? Assim, então, a gente vai aos pouquinhos daí delegando, aprendendo a delegar, aprendendo a liderar melhor. Então, o Empretec também foi muito legal e todo mundo que eu falo, eu acho que tem que fazer, assim, sabe? Independente de estar empreendendo ou não, a gente fala do Empretec aqui porque, na verdade, ele é a jornada empreendedora desenvolvida pela ONU, né? Que é uma ideia de crescimento econômico, educação de qualidade para desenvolvimento de cidades, ecossistemas, o que você quiser. No Curitibano, eu pelo menos digo, né, o nosso intuito é que a gente conseguisse entregar essa jornada, porém, como as mulheres têm essas duplas jornadas, triplas jornadas, que você sabe, é difícil você conseguir colocar ela fechada no Empretec uma semana trabalhando tudo isso. E às vezes até a questão econômica, porque ele chega no Brasil num valor, né, num valor um pouco mais alto. Mas ele realmente é um divisor de águas para você entender como é dinâmico
criar um negócio, criar um produto, fazer uma marca, validar, vender, e como isso pode ser, principalmente para produto, né? Como ele pode ser muito dinâmico. Sim. Daí a gente estava falando que você passou para a escala industrial e você falando que já está estudando a possibilidade de mais investimento para um outro passo. Isso. Eu queria te perguntar aí porque daí você sai do processo pequeno para o indústria, isso é bem bacana. E eu sei que é desafiador o processo indústria, né? Porque ele depende de um giro muito grande. Mas você está vendo escala para isso? Você está vendo vantagem? Você quer atingir mais mercados? Esse seria o próximo passo? Isso, Por que eu preciso investir? Hoje, por exemplo, o nosso carro-chefe é o pão. Como eu optei por não usar muito conservante, então ele tem uma validade menor, que me limita muito falando de logística, né? A logística brasileira, ela é terrestre, né? Ruim, quando você vai falar de avião, eu tenho alguns clientes que pagam o frete aéreo porque eles querem o produto, mas assim, não é todo mundo. Não dá para distribuir, né? Assim. Então eu preciso. E daí você não tem competitividade, né? Então assim, hoje a gente atende Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu atendo Roraima com aéreo, atendo assim um pouco mais esporádico outros estados. E eu vejo uma demanda enorme pelo pão, mas eu preciso colocar uma embalagem com mais tecnologia dele. Então, esse é o primeiro ponto, assim, né? Esse plástico aqui, eu não preciso mexer na receita, não preciso encher de conservante, mas hoje tem tecnologia de embalagem para que ele conserve mais. Para que ele conserve mais. Então, esse é o primeiro ponto que eu preciso. Mas isso muda a linha de produção, tudo. Muda. Então, é um investimento um pouquinho mais robusto, né? Outra coisa que me pega muito é a questão do marketing também, né? Eu sou marketing, né? Então, assim, eu sou muito a cara da empresa, então eu falo no meu Instagram pessoal de empreendedorismo, de projeto de 100 anos, de outras coisas, mas eu também sou a cabeça por trás do marketing da Nutrifree. E quando você começa daí, tem o marketing, daí tem o algoritmo, daí tem o tráfego pago, daí tem o site, daí não sei o quê. Chega uma hora que você meio que surta. Então, assim, o meu sonho de consumo é ter um marketing disruptivo, eu falo, sabe? Porque o meu produto, ele é super legal, né? É um produto que entrega saúde, entrega sabor, mas eu quero um marketing que as pessoas olhem assim e falem, nossa, que gostoso esse negócio, quero comer. E eu sinto essa dificuldade. E, claro, tem outros pontos na empresa também que a gente sempre precisa melhorar, né? As nossas massas são maravilhosas, tem 6 meses de validade em temperatura ambiente, mas elas têm uma embalagem não tão bonitinha, né? Ela pode ser mais bonita, pode ser mais funcional. Então, o investimento... Tem um apelo mais comercial. Exato, né? E daí tem questão, quando você vai, por exemplo, trabalhar com grandes redes, você precisa de promotor, você precisa de equipe de vendas. Então, tudo isso demanda investimento que, né, às vezes é necessário a gente captar fora. Mas hoje eu busco um investidor que tenha um know-how do que a gente faz, sabe? Porque não adianta a gente também trazer só dinheiro e trazer um investidor que não entende do negócio, né? Então, eu quero um investidor que, primeiro, se apaixone pela marca como a gente é apaixonado. E eu falo a gente porque eu sempre falo, eu só tô aqui falando com vocês porque eu tenho uma equipe, uma produção. Sim. As pessoas lá dentro da fábrica trabalhando. Então, é a gente, né? A gente que é um investidor que realmente gosta do produto tanto quanto a gente gosta e que entenda que a gente precisa realmente de alguns investimentos para crescer mais. Porque o segmento de saudáveis, né, é o que eu vivo. E a gente vê, assim, tá explodindo, né? Tá um pouco exagerado na questão de proteína, né? Gominha pra cá, gominha pra lá. Tem algumas coisas, né? Mas eu acho que, assim... Filões, né? A pessoa é o equilíbrio do mercado, né? Vai pra aquela coisa, assim, muito absurda, mas eu acredito que o segmento de saudáveis, saudabilidade, é uma coisa que veio pra ficar, né? Envelhecimento. Se fala muito mais disso hoje em dia. Então, é um produto que tá dentro de um segmento que vai crescer. Então, como que eu faço para crescer junto e não deixar um grandão daqui a pouco vir e, né, passar por cima de mim? Então, eu tenho muito essa coisa assim, vamos, galera. Sobre falar do grandão vir e engolir, né? Você já chegou na pensar na possibilidade de te comprarem? Ou você não vê isso? Você vê a longo? Porque você falou projeto 100 anos, eu não entendi. Não sei se é o teu projeto ou se você fala assim, hoje se chegar e falar assim, o valor é tanto... Não, é um projeto que ela tem na rede social dela. Que ela fala o projeto sobre pessoal. prática... Eu vou chegar nisso. Mas, assim, eu já fui mais contra vender, assim, sabe? Hoje eu já tenho uma cabeça um pouco diferente, mas... Eu gostaria, se, claro, né, se surgir uma proposta, já surgiram algumas que a gente não achou interessante, né? Sempre tem. Isso é uma coisa também que quando a gente começa a estar num segmento que está crescendo, sempre aparece, né? Um monte de gente que quer. Então, a gente tem que começar também a aprender a filtrar, porque senão você perde muito tempo conversando com o investidor, com o interessado, que só quer saber às vezes só especulação também, né? A gente fala especulação
industrial existe. Existe. Nossa, deve ser voraz. Mas assim, eu não fecho nenhuma porta pra nada na minha vida. Então, assim, mas com certeza eu gostaria de ficar ali num conselho, ficar numa presidência, ficar acompanhando, porque ele é praticamente um filho, né? A logo, até o nome tem uma história engraçada, né? A logo, o nome, tudo foi construído de pouquinho, né? Então, assim, tem apego, né? É teu, né? Tem um apego emocional, É um filho, né? uma empresa é um filho quando você cria. Um filho. Mas eu não tenho também, assim, gente, vamos me oferecer, sei lá, quantos milhões, eu também não vou, né? Não quero, né? Mas claro que eu gostaria, se isso acontecer um dia, que fosse de alguém que entenda qual que é o nosso propósito, que gosta do produto e que eu possa dar uns pitacos aí no futuro da empresa. A gente sabe que empreender não é fácil, né? Você estava falando do eu marketing, a gente fala muito da empreendedora eu empresa, e a gente tem cenários econômicos, né? E o Brasil, ele é desafiador para quem quer empreender, para quem quer ter empresa, é muito complexo. Mas você diria que vale a pena? Você diria assim, pô, tô 10 anos nessa trajetória, 10 anos de uma vida é uma vida, né? E você conseguiu dar crescimento, o que é muito bacana. Então, assim, ela deu certo. Sim. Né? Você começou pequeno, ela está crescendo e você está com um projeto de expansão. Então, quer dizer que o crescimento, ele continua em espiral e ele deu certo. Você diria, assim, que vale a pena, porque é um trabalho, né? A gente fala aqui hoje da parte bonita, legal do negócio, mas eu imagino, noites sem dormir, finais de semana, fornada perdida. Exato. Né? É que o pessoal só pensa assim, pega eu não vou ter horário pra nada, eu não vou mais ter chefe. Muito pelo contrário, a gente trabalha muito mais. E a responsabilidade, sabe? Eu acho que eu senti isso muito na pandemia. Eu tinha comigo 15 funcionários. E o que faz, né? A conta 15 não famílias, fecha, na verdade, 15 né? famílias, eu tenho muitas mulheres que trabalham comigo, que têm filhos, porque tem também essa sensibilidade de entender. Sim. E você fala, o que eu faço agora? Né? O dinheiro não está entrando menos. Então, assim, tem que ter responsabilidade para empreender. Mas eu não voltaria para a CLT. Eu acho que eu não consigo mais ter chefe. Mas eu acho que vale a pena, sim. É claro que tem que ser, sempre eu falo, um dia de cada vez. Não dá pra gente fazer loucura, né? Os boletos não esperam que você empreenda. Essa coisa de, acha o nicho que você gosta e você nunca mais vai trabalhar. Não, trabalha em dobro, triplo. E assim, às vezes, eu amo a minha empresa, mas tem aspectos dentro dela que eu não gosto de fazer. Mas eu preciso fazer porque é minha responsabilidade, né? Então, assim, eu sou super apoiadora de empreendedorismo, principalmente o feminino, né? As mulheres precisam dessa liberdade financeira, precisam dessa coisa de sair de dentro de casa, ver o mundo, abrir a cabeça, sabe? Aprender a se cuidar, aprender a perceber certas coisas. Então, eu sou muito fã e sempre falo, vamos pra cima, mulherada, mas tem que ser realmente com um pouco mais de cautela, estudar um pouquinho o que você vai fazer, né? Eu sempre falo, faz DRE, coloca os custos, despesas, bonitinho, não vai empurrando isso com a barriga, porque lá na frente a gente acaba tendo problema. Isso é uma coisa que a gente sempre fala na nossa comunidade, né? Porque tem muita empreendedora que acha assim, eu comprei um copo, comprei 10 copos, vou vender pelo dobro e isso daí, vou lucrar e eu não preciso aprender, porque o que eu preciso saber é fazer ir lá participar de uma reunião de network e vender. Não precisa saber nada. E não é. Se você quer realmente ter um negócio, que ele seja o teu negócio, assim, por um longo tempo, você precisa aprender, aprender. E também, se você não souber, você tem que ter alguém, então, que faça por você. Uma boa contadora, ou um advogado que te ajude, ou alguém que faça ali para você. Você tem que saber o mínimo, você tem que, né? Você Até tem que saber, para poder mandar com a contadora e falar, não, mas isso aqui faz questionar. Sentido, isso aqui, né? Exato. Questionar, e essa coisa de aprender, ter a humildade de até hoje, eu sempre falo, eu tenho que ser a menos esperta da mesa, sabe? Eu sou muito tagarela, mas quando eu tô em ambientes, assim, de negócios, eu costumo ficar mais quieta, mais atenta para ouvir, para entender, porque é um jogo complicado. O jogo político, ele também atrapalha os negócios. Eu sou apaixonada por política, então eu acompanho também. A gente tem que estar ligada, tem que estar ligada. Mas é um estar ligado, assim, diferente. Eu tava falando esses dias lá no Elas São Tech, né? Quando o projeto 100 anos é um projeto que eu falo de saúde física e mental. E eu falo para as pessoas, parem de ver notícia ruim, sabe? Parem de ver o ônibus que foi não sei o quê, o pai não sei quem que espancou.
isso não traz nada de bom pra gente no dia a dia. A empreendedora, ela tem que saber o que está acontecendo no mundo, as guerras, né, os tarifaços, tudo nos impacta, mas não dá pra gente ficar vendo notícia ruim o tempo todo, porque senão a gente fica com uma desesperança e desiste de trabalhar, desiste de empreender. Mas a gente tem que estar ligado. Então, estudar, igual eu não sou formada em nutrição, não é minha formação inicial, mas ao longo desses anos eu fiz inúmeros cursos, não foi só em Empretec, né? E eu faço curso durante o meu dia a dia. Eu tô lá tomando um banho, eu tô ouvindo alguma coisa de oratória, tô ouvindo alguma coisa sobre taxa de juros, sobre taxa Selic, sabe? A gente precisa ir se municiando aos poucos. Eu não tô falando assim, meninas, vão lá, larguem seus filhos em casa e vão fazer uma faculdade de administração. Não é isso, mas a gente pode melhorar as nossas relações com a rede, começar a tirar das nossas redes sociais o que não traz nada de bom. A fofoca da celebridade, da Virgínia. Vai tirando, vai deixando de seguir e deixa ali coisas que te ensinem, que te tragam, sabe, ideias, inspiração sobre o teu nicho, né? Então, é um aprendizado diário mesmo, né? De todos os dias. É aquele negócio que a Lu sempre fala, do long life learning, né? Que a gente tem que passar o resto da vida aprendendo. E não é só sobre fazer pães. Exato. É tudo aquilo que é da parte de empreender, né? De vida, às vezes, né? Eu gosto de ver sobre filosofia, sabe? Porque às vezes a gente acontece alguma coisa assim na empresa e você fala, por que comigo? Não sei o quê. Sabe, a filosofia te ajuda também a falar assim, não, gente, a vida é assim, ela é feita de problemas, empreender é saber lidar com problemas, né? Quando a gente fala de indústria, por exemplo, quero escalar. Mas é isso, você compra uma batedeira maior, daqui a pouco você vai precisar de um forno maior. Você compra um forno maior, daqui a pouco você precisa de uma fatiadora. É um processo sem fim. Então, se a gente ficar esperando fazer planejamento estratégico e deixar tudo lindo para daí começar a se mexer, as coisas não vão acontecer. Então, realmente é um dia de cada vez, um assunto de cada vez, né? E teimosia e coragem. Mas é bom que você vê frutos, né? Tipo, eu imagino que hoje deve ser o principal fonte de renda da tua família. Sim. Hoje já é uma empresa familiar? Começou comigo e o meu marido. Hoje eu tenho uma irmã que trabalha comigo já há muitos anos. Já tive parente que não deu certo. Lógico. Já tive amigos que não deram certo, né? Hoje eu até falo, gente, se puder evitem contratar parente e amigo, que normalmente não dá certo. Eu tive uma felicidade muito grande de ter um marido que me apoiou desde o começo, né? Então, e ele tá 100% na empresa. Nós dois trabalhamos 100% na empresa, então ele sempre foi muito parceiro. E a gente se complementa, porque ele é da tecnologia e cuida mais do processo produtivo de compras, e eu sou mais comercial e marketing, então a gente acabou que até o nosso perfil se complementou. E tenho essa minha irmã, assim, que é meu bração direito, que tá com a gente já há 8 anos, que me ajuda demais, assim, sabe? E eu tenho um perfil mais motivador, ela tem um perfil mais, assim, sabe? Porque às vezes precisa juntar o pessoal e falar assim, pessoal, seguinte, né? Tudo muito legal, a gente gosta de trabalhar aqui, mas, né, o processo tem que funcionar, principalmente quando se trata de alimentação. Então, eu tenho essa grata alegria, assim, de dizer que tem uma empresa com familiares que deram certo. Mas, na maioria das vezes, eu sei que não é tão assim. E hoje, olhando para o teu negócio, né, pensando nesse próximo passo, aonde vocês querem chegar, você consegue... Nós sempre falamos sobre isso, né, de olhar o seu negócio para curto, médio, longo prazo. O que seria o longo prazo da Nuts Free? Onde você imagina chegar, que você diria assim, se eu chegar aqui, eu acho que agora daí eu já dou uma parada, vou usufruir mais, vou viajar. Qual é a visualização de vocês? Porque você ainda está no processo do investimento, crescimento. A gente está para inaugurar uma loja de fábrica, mais ou menos daqui a um mês, que é uma coisa que também a gente queria há muito tempo. É aqui em Curitiba? Aqui vai ser na fábrica mesmo que a gente tem. Onde que é? É São José dos Pinhais. Na frente vai ter a loja de fábrica. Em 2019, a gente abriu um café em São Paulo com a nossa marca. Coisa mais linda do mundo, investimento grande, mas daí veio pandemia, né? E essa coisa também de estar lá em São Paulo e eu estar aqui, ter que ficar viajando, não ter o olho do dono. Então, a gente deu um passo atrás, perdemos muito dinheiro nessa época e agora a gente vai começar de novo a tirar esse sonho do papel, porque hoje acontece o quê? As pessoas colocam nossa fábrica no Google e batem lá, e vão comprar pão, e a gente abre, atende todo mundo, mas... Poxa, né? Por que não abrir uma loja de fábrica? Né? Então, a gente está para abrir essa loja de fábrica agora. E tá lá em todas as paredes que eu quero ser a maior empresa de produtos naturais até 2030.
Galera, Uhum. já estamos quase em 2026, né? Assustador. Vamos correr. Mas a gente tem essa meta também, sabe? De fazer a empresa ser conhecida. Porque hoje eu tenho um produto que é gostoso, eu tenho um produto de recorrência, né? Então eu vendo para o Festival, eu vendo para o Hospital Albert Einstein, eu vendo para a Casa Santa Luzia em São Paulo, eu vendo para consumidor final, vendo para o hospital, vendo para... Então, assim, só que falta, claro, marketing, né? De novo, para a gente ficar mais conhecido, porque a gente já tem um processo produtivo bem legal e tem um produto, assim, bacana, saboroso. Faltaria, tipo, a fixação de marca. Precisa Sabe? trabalhar De, tipo, a assim, marca. saber, vou pensar em alimentação saudável da Rapid Nut Free, assim, eu associar isso, a gente precisa ficar mais conhecido, né? Então, tem essas duas metas, né? Abrir a loja de fábrica e ficar seria mais percussor e conhecido. protagonista, porque eu não conheço ninguém que tenha selo de... aquela certificação de não ter contaminação cruzada nessa área grande, assim. Não tem. Tem produtos não tem nem específicos. legislação para isso. Ainda assim. não? A gente tem aqui no Paraná a Celpar, que é a Associação dos Celíacos do Paraná, que é a Joana Solange, que elas cuidam com muito carinho, porque elas têm, né, a condição celíaca, têm familiares, então elas têm esse trabalho de ir nas empresas, verificar se está tudo certo. Então, mas é um trabalho informal. Delas, né? Delas, voluntário, mas que ajuda demais, assim. Falta uma legislação, sabe, de alguém atestar e falar assim, olha, eu achei que tinha algum protocolo já. Eu já achei que já tinha. Muito. Que achei que tivesse já tinha um selo já, coisa, que dissesse, ó, realmente não tem contaminação cruzada. Ainda não tem. Então, é muito da responsabilidade do empreendedor de falar, atestar e garantir que ele é seguro, e é seu par que faz esse trabalho, né, voluntário das meninas, mas falta uma legislação. Agora, até que principalmente em Curitiba, a gente vê muito a prefeitura se movimentando, tem as rotas sem glúten, né, tem algumas coisas já acontecendo, mas ainda tem que ter uma legislação específica. A gente até está lutando para que tenha desconto de imposto também para alguns produtos de restrição alimentar, mas ainda falta a política ajudar um pouquinho mais a gente nesse sentido. E você consegue movimentar toda a cadeia produtiva? Tipo, teus produtos são todos brasileiros ou não? Você ainda não tem... Não, eu tenho um produto que vem da China. Que esse, assim, eu não achei para vender ainda em lugar nenhum. É o mais complicado, né? Porque ele é cotado em dólar, né? Então, sofre variação. Isso impacta no teu produto. Isso impacta diretamente no meu produto. Todo o resto eu procuro comprar aqui do Paraná mesmo, né? Algumas coisas de São Paulo, quando eu não acho, mas sempre que eu posso comprar de outras empreendedoras, inclusive tem uma embalagem que eu compro de empreendedora que eu conheci em eventos, para realmente fomentar, porque é isso, né? Se a cidade tá crescendo, né? Eu vou vender mais, a gente cria uma cadeia mesmo. Mas eu tenho um produto ainda que eu ainda não achei aqui no Brasil. Eu achei, assim, eu tô impressionada, eu acho muito legal todo o teu processo. Todo o teu processo, tanto da tua empresa quanto o teu processo pessoal também, né? Porque você cresceu muito. Se você for ver a Débora de 10 anos atrás com a de hoje, eu sempre falo que empreender, eu acho que a gente aprende, a gente cresce muito mais, às vezes, aprendendo do que estando ali no CLT, né? Sim. E eu queria que você falasse, assim, nossa entrevista daqui a pouco já tá encerrando, mas assim, o que é para você empreender? Eu queria que você deixasse um recado para as nossas ouvintes, para quem tá nos assistindo. O que é o empreender? Se você recomenda fortemente. E olha, ela é contadora. Eu não costumo falar isso nas redes sociais, mas assim, eu perdi meu pai muito, muito nova. Sou filha mais velha de 4 irmãos, né? E a minha mãe sempre foi dona de casa, porque 4 irmãos, né? Enfim. E eu passei 10 anos num relacionamento não tão legal. Então, assim, eu era muito reprimida, muito tímida, muito, sabe? Daí eu tinha vergonha. Eu sou muito alta, eu tenho 1,80 m, então eu tinha vergonha da minha altura, eu era toda... E quando eu comecei a empreender, ir pro comercial, ia falar mais, assim, eu fui me descobrindo mesmo, sabe? Então, hoje, a Débora que tá aqui, tagarelando e gesticulando, ela é totalmente diferente da Débora de 20 anos atrás, né? Então, o empreender, ele me deu um pouco mais de liberdade de ser eu mesma, de ir soltando umas amarras, sabe? Algumas coisas eu ainda, né? A gente dá uma segurada ainda, mas eu fui aos poucos, sabe? Me envolvendo mais, perdendo medo, falando, estudando. Então, e principalmente, que eu sempre falo, ter independência financeira. De quem quer que seja. Não importa se é o marido, se é o pai, se é a mãe.
ter o seu dinheiro, a sua liberdade, porque, infelizmente, é isso. A gente depende de dinheiro para sobreviver. E quando você empreende, te dá essa liberdade de ter a sua independência financeira e abrir a sua cabeça para outras coisas do mundo, assim, que o CLT realmente você vai ali sentar e fazer uma função e é aquilo ali que você faz. E é muito fácil a gente se acomodar naquela função. Porque você né? tá ali, o dinheiro tá caindo todo mês. Tá tudo certo. E quando você empreende, o negócio é bem mais complicado, porque daí você vai ver muitas outras coisas, mas te dá, assim, uma liberdade de pensamento e uma liberdade financeira que eu recomendo para todo mundo, com certeza. E eu queria te perguntar uma última coisa, porque você já tem uma visão, né, empresarial, estratégica diferente. E você pegou um segmento, um nicho, você viu uma tendência e você investiu numa empresa nessa tendência. E a gente percebe com o dinamismo do mundo, né, seja de redes, o que existe essa necessidade de se alimentar de tendências e estar observando como o mercado está crescendo. Talvez há 10 anos atrás, você já tivesse visto que, poxa, daqui 10 anos a projeção do saudável vai ser bem maior, porque é um público específico, ele é muito segmentado, e agora a gente tem essa movimentação. Como é que você, Débora, se alimenta de tendência? O que você vê? Porque o teu mercado também é bem dinâmico. Você procura, você pesquisa. Como é que você se alimenta dessas tendências para continuar no mercado e continuar entregando diferente? Porque, que nem você falou, começa com o pão e o bolo, mas você já segmentou. Massa, você falou do panetone, você viu uma necessidade, às vezes, de uma empresa querer confeccionar panetones mais saudáveis e tal. Então, você tá sempre antenada nisso, dá para perceber. Como é que isso vem para você? Como você se alimenta disso? De novo, rede social é um canal, assim, a internet como um todo é um canal maravilhoso se você souber explorar, né? Então, nas minhas redes só tem coisas de produto saudável, de empreendedorismo, de oratória. Então, é todo dia mesmo, eu vou me alimentando. Como eu vou limpando diariamente, isso aqui não me interessa, não me ajuda, vou deixar de seguir. Daí o próprio algoritmo começa a te sugerir páginas interessantes. Eu assino também 2 revistas, assino 2 newsletters também, né? Porque não dá pra gente ficar também vivendo de conteúdo de Instagram, de TikTok, né? Tem que ter um conteúdo mais robusto. Exato. O conteúdo tem que ser robusto. A gente tem que ler, não dá pra ter preguiça. Às vezes tem que ler artigo, sabe? né? Artigo científico, às vezes, sabe? Eu sigo algum pessoal que realmente traz artigo científico, porque eu tô falando de alimentação saudável, eu não posso falar uma besteira, não posso indicar alguma coisa que não é de verdade, que não é legal. Você não entrega só alimento, você entrega saúde, cuidado, né? Então, se eu falo de projeto 100 anos, de saúde mental, de exercício, eu tenho que saber o que tá falando, não dá pra sair falando qualquer coisa, fazendo dancinha e achando que tá tudo certo. Então, eu gosto de ler, eu criei esse hábito do meu pai, e eu trouxe ele totalmente para minha vida diária mesmo, né? Então, tenho esse cuidado, acompanho o que está acontecendo no mundo, mas acompanho de uma maneira um pouco mais geral e segmento muito bem o que é o meu negócio de saudáveis. Então, acompanho principalmente as tendências que vêm de fora. O próprio Sebrae, ele traz tendências todo ano, né? As tendências do mercado, do varejo. Então, eu vou também lá no Sebrae, acompanho isso, vou em muitos eventos, escuto muitas palestras. É isso, não dá para ter preguiça de buscar informação, né? Infelizmente. Eu brinco que isso aqui tinha que ser um talkcast, que se a gente pudesse falava um monte. Mas o que eu acho muito bacana, eu queria deixar até de insight aqui, que, veja bem, uma coisa simples que faz parte do nosso dia a dia, que é a alimentação, que é um pãozinho, você conseguiu ver um nicho específico, você conseguiu ver uma tendência de mercado e transformar isso em escalável e grande. E eu queria deixar esse insight para o empreendedor que está vendo a gente aqui, que às vezes está começando com o bolo de pote, com o brigadeiro, com o morango do amor. Com o morango do amor, com a coxinha vegana, né? O que você quiser, que tem espaço, né, Débora? Você gostaria de complementar mais alguma coisa? Porque é legal a gente trazer isso, porque é bacana, assim, falar de coisa grande é legal. Sim, mas às vezes uma coisa simples, né? Começar o pequeno e ser possível de escalar. Se quisesse deixar algum... Eu acho assim, a gente tem que separar o que é tendência por exemplo, morango do amor. Eu não vou mudar minha produção para fazer um morango do amor sem glúten, sabe? Ele é um negócio que vai passar e daqui a pouco vem um negócio novo. Sim. Então, a gente tem que aprender a separar o que é um negócio que explodiu ali na bolha e daqui a pouco, né? De realmente tendência. E para isso, tem que ir para uma coisa mais robusta mesmo, de você ler e entender o que está acontecendo no mundo. Mas, com certeza, eu sou exemplo
prático de que dá para fazer, né? Mas, claro que demanda resiliência, eu falo teimosia, né? Tem que ser teimoso, as coisas vão dar errado. São as novas né? habilidades, né? As coisas vão dar errado. Eu já chorei por causa da empresa, né? Eu já dormi dentro da empresa, eu já tive problema com a fábrica que alagou. São inúmeras coisas em 10 anos. E tem muitos momentos que você quer desistir mesmo. A gente chora, né? Mas no outro dia levanta e vamos mais uma vez. Então, tem que ter um pouco dessa coisa assim, eu vou fazer esse negócio. Sabe assim, dia após dia, todos os dias, né? Tem dias maravilhosos. Hoje eu tô aqui, tô conversando com vocês, tá? Né? Que dia gostoso, né? Mas tem dias que eu tô lá dentro da fábrica com a cabeça ralando. desse tamanho, porque tô com um problemão, né? Então, assim, realmente é um dia de cada vez e não desistir na primeira dificuldade, assim, sabe? E uma coisa que eu falo do Projeto 100 Anos, bem rapidinho, o Projeto 100 Anos nasceu depois que a minha filha nasceu, né? Ela nasceu, eu não pretendia mais ser mãe, eu tinha 40 anos, e ela veio na pandemia, não tenho o que fazer em casa, vou fazer um filho. E durante 2 anos, assim, eu brinco que eu me perdi de mim mesma. Eu não sabia direito quem era a Débora, quem era empreendedora, quem era mãe. E eu percebi que eu estava descuidando do meu sono, da minha alimentação, eu estava descuidando de mim mesma. E nós, mulheres, a gente tem muito essa tendência de cuidar dos outros e não cuidar da gente mesma. Então, o Projeto 100 Anos nasceu disso, de pequenos hábitos diários para que eu viva melhor, envelheça com mais qualidade, tenha mais tempo com a minha filha. E então, eu sempre falo isso para as empreendedoras, cuide de você mesma, sabe? Cuide da tua saúde mental, toma água. Eu vejo a mulherada gastar dinheiro com gominha disso, comida daquilo e não toma água. As canetas agora, né? As canetas, sabe? A longo prazo... A gente não sabe o que vai acontecer com o corpo. Vai usar a caneta, vai emagrecer? Vai. Mas se você não mudar seus hábitos... Você vai engordar de novo. Vai engordar, bariátrica, ela tem que ser só uma ferramenta para atingir o teu objetivo. Isso, não pode ser ajudar, a solução do né? teu problema. Então, assim, bebe água, porque senão nem a sua mente trabalha direito se você não beber água. Cuida do sono, né? As pessoas levam o celular pra cama o tempo todo ali, vendo desgraça, vendo fofoca, vendo não sei o que, daí não dorme direito, né? A tua mente precisa de sono para que ela limpe as impurezas, para que no outro dia você tenha mais clareza de pensamento. A gente come só coisas que não nutrem o nosso organismo, né? E espera que o corpo comer sozinho, mais comida limpa, né? Comida limpa. Eu sou assim, eu detesto a palavra dieta, porque eu acho que não é isso, sabe? Não adianta eu ir numa nutricionista fazer uma dieta de tofu com sei lá o quê, porque isso não se sustenta no nosso dia a dia. Principalmente de quem é mãe, de quem empreende, eu falo, né? vem com esses pudim de chia pra mim, eu já falo que... Morango de amor de proteína, não precisa, gente. Come o seu morango do amor, tá tudo certo, gostoso, pronto. Você não vai viver de morango do amor, né? Então, assim, esquece a palavra dieta e faz pequenos hábitos diferentes. Pequenas mudanças nos pequenas hábitos. mudanças, né? Exercício físico não é para ficar com o bumbum na nuca, né? Para levantar do vaso sanitário quando tiver 70 anos. Então, assim, o nosso problema é que a gente não enxerga o futuro. A gente está vivendo aqui, por enquanto tá tudo certo, o corpo tá funcionando, mas uma hora a conta vai chegar. Então, mulheres, cuidem de vocês mesmas, da parte física e da parte mental. Ótimo. Isso. Acho que dá para encerrar, né? Depois dessa. Acho que sim. Débora, fala pra gente, então, quais são as suas redes sociais, que a gente vai aparecer em algum lugar da tela. Tá bom. Pra o pessoal você é e-commerce também, dá para adquirir? A gente tem o site, então dá para comprar pelo nosso site. A gente tem um grupo VIP também, grupo VIP, entrega em casa, então dá para comprar nos nossos parceiros comerciais, igual eu falei, Festival, Família Farinha, dá para comprar pelo site, dá para comprar agora, daqui a pouco, direto lá na fábrica. Legal. E tem um grupo VIP do WhatsApp também que a gente entrega em casa. Então não tem desculpa. E qual que é o arroba? né? @nutrifree.com.br é o nosso site, o mesmo nome pro Instagram. E daí o meu Instagram pessoal, que eu dou dicas de Projeto 100 Anos e empreendedorismo, é o Débora Trincaus. Tá ótimo. Débora, gratidão pelo teu Muito tempo. Obrigada por Obrigada. compartilhar com a gente, apoiar o nosso evento. Foi muito legal. A gente teve pãozinho Nut Free lá e geleinha, que foi bem bacana. Inclusive, tivemos cupons de desconto. Eu repassei para algumas empreendedoras também. E a comunidade está aberta. O que você precisar, a gente... Tá sempre dia 20 de agosto vai ter o evento com a Débora. Não sei se o podcast já vai estar no ar no dia 20 de agosto. Já pode falar onde é, tudo. Vai ser no Vale do Pinhão. Vale do Pinhão, dia 20 do 8. Já coloquem na... Às 7 da noite. Às 7 da noite. Às 7 da noite, é isso aí. Obrigada, continua acompanhando a gente aqui. Compartilha esse podcast com a empreendedora que você acha interessante, é bacana a gente ter histórias inspiradoras. Façam perguntas lá que eu prometo responder todas. Façam perguntas e sigam a gente nas redes sociais. É isso aí.